Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Por favor, vão dizendo aí no chat se está saindo bem, está sendo bom o som, para ver se a gente ajusta aqui. Obrigado. Bom, pontualmente, 19 horas, horário de Brasília. Vamos esperar só uns minutinhos para chegar mais gente. Já estamos aí com 22 pessoas. Daqui a pouquinho vai chegando mais gente. Vamos dar só um tempinho para a gente começar. Tá? Prazer aí receber vocês, Marcos, Paz, Tarcísio Tavares, Paulo Sérgio, Ronaldo, Jacó, Edilson. Eu acho que vocês estão sempre presentes nas nossas transmissões, né? Vamos ser rápido hoje, pessoal. Eu vou passar alguns direitos para vocês de maneira rápida, para não ficar aquela coisa maçante, né? Aquela coisa interminável. Eu acho que meia horinha, no máximo 40 minutos, a gente mata tudo. Tá? Bom, 19 horas e 1 minuto. Eu acho que dá para a gente começar já, para nós sermos pontuais. Premiar quem chegou a tempo, né? Chegou no horário correto. E nós vamos tratar nessa live de alguns direitos. Eu até comentei nos áudios da semana, principalmente sobre 4 pontos. A questão da previdência dos militares, né, em que houve aquele pânico causado na família militar a respeito das mudanças, dos cortes dos gastos, né, onde se propalou que ia muita gente até com medo de perder pensão, e aí o pânico na família militar foi grande. Muita gente mandou mensagem para nós, para a gente esmiuçar o que estava acontecendo, qual que era o perigo que corriam, e se realmente havia perigo de perder a pensão. Eu vou responder isso durante a nossa transmissão, e vou falar também sobre a questão da VPNI, né, de receber o WhatsApp por tempo de serviço como uma VPNI, né, e aí a urgência da questão, né, porque nós temos até semana que vem para entrar com essa ação. O prazo da ação, para entrar com a ação, é dezembro de 2024. Mas, como vai ter recesso forense, até dia 19 de dezembro abre os fóruns, né, o judiciário, depois disso entra em recesso, então nós temos um prazo para entrar aí, que eu estipulei até dia 5 de dezembro, porque para dar tempo de entrar com as ações, né? Como só pode entrar até o dia 19, não dá para você mandar o documento para mim, os documentos para mim no dia 19 de manhã. Não dá tempo de preparar a petição, preparar os documentos. Então, por isso tem que ser até o dia 5 de dezembro, para dar tempo de entrar até o dia 19 de dezembro, tá bom? Vamos falar também sobre uma ação das feras do PTTC, né? Quem é PTTC está deixando de receber um valor mensal considerável aí, vou falar sobre isso. Sobre as ações bancárias também, vou falar a respeito disso. Né? Nós temos conseguido liminares, né? Hoje o nome correto é tutela de urgência, tutela antecipada de urgência, mas para uma questão didática, vamos falar de liminar. Temos conseguido liminares para tirar do contra-cheque dos militares endividados, alguns consignados. Muitos já conseguiram, alguns já entraram com a ação, mas estão esperando uma decisão do juiz. Vou explicar sobre isso também, tá? Então vamos lá. Vocês podem mandar para mim aí a cidade de onde vocês estão falando? Eu sempre gosto de fazer isso para saber onde é que nós estamos chegando, tá? Pessoal, primeiro iniciando sobre a questão da reforma dos militares.
a reforma da Previdência dos Militares, né? Para dizer um termo para ficar bem inteligível. Aí, pessoal de Brasília, Alegrete, Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, satisfação falar com vocês, tá? Salvador, Bahia, Santa Maria, Santarém, né? Santarém eu fui aí pessoalmente para falar sobre direito militar. Roque, Maranhão, é isso? Paulista, Pernambuco, Camaçari, Bahia, Rio Grande, Fazenda Rio Grande, Paraná, Mambaia, Mato Grosso do Sul, Taubaté, Porto União, Barretos, Irineu, fui lá na cidade, fui na reunião com o Irineu lá em Imperatriz, Conde, Paraíba, Florianópolis, Santa Maria. Muito bom, pessoal, muito obrigado pelo prestígio aí, tá? Rio Branco, Goiânia, passou aqui, Jabotão dos Guararapes, Pernambuco, Belém, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Acre. Obrigado pelo prestígio. Pessoal, em relação a esse corte dos custos, em que houve um acordo entre o governo e os militares, sobre a previdência dos militares, causou-se um pânico na família militar em relação aos cortes, né, que estavam prometendo. Mas, no final das contas, sobrevieram só 4 mudanças, né, que não foi um impacto tão grande como se esperava, né. Primeiro ponto, a questão da morte ficta do militar, que é quando o militar é expulso, né, é considerado como morte ficta. Então, vocês sabem que antes da Lei 13.954, o militar que fosse considerado, quando era considerado morto ficto, é quando ele era expulso. E até essa Lei 13.954, ele tinha direito a deixar uma pensão integral, tá? Para a família, para o beneficiário. Depois disso, com a Lei 13.954, passou a ter direito somente a deixar uma pensão proporcional. Então, se ele tinha lá 15 anos de serviço, ele deixava 15,35 avos. Se era 20,35 avos, assim por diante. Depois, agora com essa tentativa de corte de gastos, né? Eu digo tentativa porque o corte vai ser ínfimo. A economia que o governo vai conseguir é extremamente ínfima, perto do rombo que eles dizem existir. Tá? Enfim, esses cortes vão ser na casa, que estão falando na casa de 28 bilhões, e o rombo é de 50 milhões, então não chega nem perto do que eles dizem que tem de rombo. Mas, enfim, passa a ter agora, com essa questão da morte ficta, o militar não deixa mais pensão para beneficiário. Passando essa proposta de corte de gastos, a pessoa que vai ser a beneficiária, né, que pode ser esposa, companheira, pode ser filho, essa pessoa vai ter que recorrer ao INSS, através daquele auxílio reclusão. Então, no primeiro momento, ele deixaria a pensão integral, né? No segundo momento, depois da edição da Lei 13.954, passa a ser uma pensão proporcional, e agora, com essa nova medida, passaria a não deixar a pensão, e sim um auxílio reclusão. Tá? Essa é a primeira mudança. A segunda mudança é em relação à idade mínima, passa de 50 para 55 anos. Essa medida, a princípio, é uma medida inócua, não serviria, não mudaria muito na família militar, nos militares, mas para os militares jovens, praças, que tentariam o oficialato, muda muito, né? O interstício para as promoções ficam maiores, muda a idade de 50 para 55 anos, então esses interstícios mudam também. Então, para cada promoção, o interstício fica maior. E isso vai impactar lá na frente, fazendo com que dificilmente um praça chegue mais longe do que um subtenente. Tá? Então, essa é a segunda
A segunda mudança. A terceira mudança é em relação à contribuição ao fundo de saúde, né, aos fundos, aos planos de saúde militares, FUSEX, FUNSA, FUSMA, né, passa a ser 3,5%. Hoje, muitos já pagam 3,5%, tá, desses planos, desse fundo de saúde. Mas com a proposta é unificar todos os pagamentos em 3,5%. Uma pequena minoria já paga o 3,5%, mas agora vai ser para todo mundo. Isso já estava em lei, tá? Inclusive na Lei 3.954, só tem que ser regulamentado. E a quarta modificação é em relação à transferência da pensão, né? Passa a ter direito somente os beneficiários de primeira ordem, que é a esposa, ou companheira, e filhos, né? Pais e irmãos, por exemplo, passam a não ter direito, né? Então, outra coisa, a pensionista, que antes, né, o militar falecia, a pensionista tinha direito àquela pensão e depois ia passando para a filha e assim por diante. Agora não, agora passa só a ser para os beneficiários de primeira ordem, tá? Essa transferência já tinha acabado, né, com a MP 2215 de 2001, mas quem optou pelo pagamento do 1,5%, continuou tendo direito à pensão, a deixar a pensão. Agora vai continuar tendo direito de deixar a pensão, mas agora com essas restrições, só para familiares, para beneficiários de primeira ordem. Tá? Então, amigos, essa situação dessas mudanças vai afetar pouco, comparando com o que eles estavam prometendo. Mas vai impactar. Era melhor que não tivesse nenhuma mudança, nenhum tolimento, mas dos males o menor. Né? Uma coisa que eu tenho receio só desse acordo que foi feito entre governo e militares é que estão dizendo que vai ser uma PEC que vai modificar isso. E não há motivo nenhum para ser PEC. Tá? Todos esses direitos, essas mudanças já estavam previstas em lei. Né? Então não haveria necessidade. Por que eu tenho receio quanto a isso? Se for para PEC, aí toda a discussão volta à tona. Então, se tem só 4 modificações que foi feita nesse acordo do governo com os militares, acordo entre aspas, se for fazer uma PEC, volta toda a discussão de novo. E aí não sabemos se pode alargar a coisa ou não. Em todo caso, a situação já foi posta em mesa, já foi apalavrado, já foi acordado, e há motivo de comemoração até por parte dos militares e das pensionistas. Né? Aquele medo geral que tinha de cortar vários outros direitos não foi tão grande como vinha se pintando. Alguns medos que tinham, por exemplo, da pensão, da perda pecuniária de 8 para 4 soldos, não colocaram em pauta, não mexeram na alíquota da pensão militar, perda de pensão de filha, não chegou a esse ponto, o que é motivo de se comemorar. Tá? Quanto aos 3,5% do aumento do fundo de saúde, os oficiais, de certo modo, os oficiais até gostaram, porque hoje o FUSEX, por exemplo, os planos de saúde em geral, o FUNSA e o FUSMA também, não estão com bons atendimentos. Né? Então, aumentando esse valor, vai aumentar o caixa deles, tende a melhorar o atendimento para os oficiais. Para as praças, vai continuar mesmo, como sempre. Então, para os oficiais foi muito bom, já para as praças, não. Tá? Enfim,
aquela pergunta que me fizeram a semana inteira, a semana passada inteira e essa semana inteira também. Doutor, vou perder minha pensão? E a resposta final é não, não vai perder sua pensão. Essas mudanças é mais para os militares que ainda não deixaram pensão, ou seja, para os militares vivos. Para os militares, para as pensionistas, para quem já recebe pensão hoje, recebe pensão porque o militar pagou aquele 1,5% de pensão, 1,5% de pensão. Então, se pagou 1,5% de pensão, não faz o menor sentido deixar de contribuir, não deixar a pensão para os beneficiários. Então, se o militar pagou 1,5%, foi para situações exatamente como as que estavam querendo tolher. Então, se você é beneficiário de um militar que paga 1,5%, que pagava 1,5%, não tem a menor possibilidade de você perder pensão. Tá? E se vier a acontecer alguma coisa nesse sentido, o que é absolutamente improvável, para não dizer impossível, impossível não digo porque o judiciário brasileiro, a gente sabe que não é um exemplo de estabilidade jurídica, né, segurança jurídica. Então, tudo é possível. Mas, mexer num direito tão evidente como esse seria um absurdo dos absurdos até para o direito brasileiro. Então, não vai perder pensão nenhuma. Esse pagamento de 0,5% que era voluntário garante que você receba isso vitaliciamente, tá? Mas se tiver alguma coisa nesse sentido, procure o judiciário, nos procure, porque com certeza você vai reaver um direito evidente desse. Até para aquela questão da morte ficta, veja bem, a questão da morte ficta, a promessa de que o militar não deixaria pensão mais, né, para o beneficiário. Até nessa questão é duvidoso. Né? Se o militar pagava 1,5%, não tem como tirar o direito dele e deixar a pensão. Né? Então, para quem se passar isso, realmente se regulamentar isso, até para o militar com morte ficta pode requerer judicialmente a reversão disso, tá bom? Então, para terminar esse tópico aqui, sobre o corte dos custos militares, a nova previdência militar, sei lá, cada um está usando um nome. O estrago foi menor do que se propalou, tá? Mesmo assim, teve alguma coisa que deve ser considerada, né? Se você tiver algum direito tolhido a mais do que isso, procure o judiciário, que você tem grande chance de reaver. Tá? E para quem tinha medo de perder pensão, fique tranquilo, não tem a menor possibilidade de você perder pensão. Tá? Então é isso aí. Eventuais dúvidas, eu estou falando o resumo do resumo, porque eu prometi para vocês que a live não vai passar de 40 minutos. Então é o resumo do resumo. Mas vocês podem fazer perguntas que, à medida do possível, vamos respondendo. Tá? Segundo assunto da live é a questão do recebimento do adicional por tempo de serviço como VPNI. Então, assim, pessoal, eu não vou discorrer sobre o que é o adicional por tempo de serviço, porque todo mundo já está careca de saber sobre isso. Né? Com a Lei 13.954, veio aquela possibilidade de você receber ou o adicional por tempo de serviço ou o adicional de disponibilidade, ou um ou outro, que fosse maior. Os militares correram na justiça por conta do absurdo, né, dessa questão, porque um adicional trata de uma coisa, o outro adicional trata de outra, e não dá para misturar. Inclusive, aquele exemplo que a gente sempre dá, tem um militar, né, dois militares, um recebia 5% a mais do que o outro militar. Né? O militar A recebia 5% a mais do que o militar B. Né? E aí, quando veio essa questão da Lei 13.954, ele teve que receber só um adicional, ou o de tempo de serviço ou de disponibilidade. E aí, esse militar A, que recebia 5% a mais que o militar B, optou pelo adicional por disponibilidade, porque é maior. E esse militar B também optou pelo adicional de disponibilidade,
porque para ele também era melhor. Só que os dois adicionais desses dois militares era, exemplo, 26%. Tá? Então, esse militar A, que recebia 5% a mais que o militar B, passou a receber o mesmo percentual que o militar B. Então, os dois passaram a receber, exemplo, 26%. Tá? E aí, se você for ver bem, não houve diminuição no valor real do recebimento. Sim, não houve. Mas a diferença entre ambos, né, essa diferença que era prestigiada pelas Forças Armadas, né, a experiência era prestigiada pelas Forças Armadas, então o militar que tinha 5 anos a mais que o outro, 5% a mais que o outro, passou a receber o menos. Então, um direito evidente de prejuízo ao militar e a questão da experiência militar. Experiência do militar. E esse direito foi evidentemente atropelado pela Lei 13.954 e foi levado à Justiça. E a Justiça brasileira, o que fez? Deu de ombros, não colou com isso. Tá? Então, mesmo com essa evidência, né, esse evidente atropelo ao direito, a Justiça diz que não havia injustiça nisso. Um absurdo dos absurdos. Tá? E foi aí que a gente passou a olhar a questão do adicional por tempo de serviço de um outro ângulo. Passamos a requerer que ele fosse pago como VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada. E se você for ver pela lógica jurídica, é absolutamente óbvio que o adicional por tempo de serviço é uma VPNI, é uma vantagem pessoal. Ou seja, você recebe 5%, o outro recebe 13%, o outro recebe 17% e assim por diante. Né? Cada um recebe um percentual de acordo com o ano que tinha até chegar na data da sua instituição, que foi 2001. Então, é uma vantagem pessoal lógica. Tá? Até se você for ver no artigo 30 da MP, que instituiu o tempo de serviço, no texto da lei fica claro, olha só, fica extinto o adicional de tempo de serviço previsto na linha C do inciso 2 do artigo 1º dessa MP, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus em 29 de dezembro de 2000. Cada militar tinha um percentual. E aqui nesse artigo, ele extinguiu o adicional por tempo de serviço. Ele extinguiu, então não existia mais o adicional por tempo de serviço. Existiu no contra-cheque dele. O que tem no seu contra-cheque, né? Quando foi extinto um determinado adicional? É uma vantagem pessoal, tá? Uma VPNI. E aí entramos com uma ação para que ele fosse pago como VPNI. E aí sim deu certo. Né? Temos decisões de primeira instância e decisões de segunda instância, tá? Dizendo que o adicional por tempo de serviço tem que ser pago como VPNI. A consequência de ser pago como VPNI é que é vitalício. Você tem que pagar, tem que receber de forma vitalícia. Acontecendo isso, declarando que é um VPNI, volta para o seu contra-cheque e de forma vitalícia esse pagamento do adicional por tempo de serviço. Tá? Então, algumas sentenças foram favoráveis, outras não. Algumas decisões de segunda instância foram favoráveis, outras não. Voltando para o seu contra-cheque, aliás, sendo declarado que é um VPNI, vai voltar para o seu contra-cheque. Tá? E aí, qual que é a urgência disso? A urgência disso é o que eu já falei no começo do vídeo, no começo da live. O prazo é dezembro de 2024, né, porque a medida provisória, aliás, a lei 13.954 foi editada em dezembro de 2024, então o prazo limite para você entrar com a ação é dezembro de 2024. Tá? Como vai ter recesso forense dia 19 de dezembro, é o último dia que vai estar aberto o judiciário, então eu tenho que entrar até essa data. Depois disso, o recesso não entra mais. Então, por que eu falei para vocês mandarem os documentos até dia 5 de dezembro? Porque eu preciso de um tempo para fazer a petição, eu preciso de um tempo para juntar os documentos, e aí eu preciso que vocês mandem até dia 5. Mandando até o dia 5, eu tenho até o dia 19, né, para poder entrar com essas ações. Daí a data de 5 de dezembro. Tá? Uma explicação sobre
a questão de quem recebe ou ainda recebe o orçamento por tempo de serviço e não recebe o de disponibilidade. A ideia é basicamente a mesma. Você vai entrar com a ação dizendo o seguinte: eu quero que esse adicional por tempo de serviço seja recebido por mim, continue sendo recebido por mim, mas como VPNI. E aí eu tenho direito ao outro adicional, que é o de disponibilidade. Primeiro, porque ele não tem nada a ver com um adicional por tempo de serviço. Mas principalmente porque, como eu recebo o outro como VPNI, eu vou receber o outro de acordo com a própria lei 13954, porque eu não vou estar recebendo mais dois adicionais, eu vou estar recebendo um adicional e um VPNI. Tá? A ideia é basicamente essa. Então, se você recebe hoje só o adicional de disponibilidade, você vai requerer para receber uma VPNI, para receber o adicional de tempo de serviço com um VPNI, sem deixar de receber o adicional de disponibilidade. Tá? Agora, se você recebe só o adicional de disponibilidade e não recebe aliás, se você recebe só o adicional por tempo de serviço e não recebe o adicional de disponibilidade, você vai requerer que esse adicional por tempo de serviço seja recebido como VPNI. Aí você está abrindo a possibilidade de receber o outro adicional, tá? E você vai estar recebendo só um adicional. Eu vou responder algumas perguntas daqui a pouco, tá? Estou vendo que tem bastante pergunta ali, mas primeiro eu vou falar sobre as ações, aí depois eu vou responder. Então, assim, valores do adicional de tempo de serviço. O que está sendo requerido? Pessoal, agora em dezembro, é o 60º mês da Lei 13.954. Né? Faz 5 anos. Ela faz 5 anos de dezembro. Então, são 60 meses mais os 13º. Então, dá 65 meses que você vai requerer para devolver para o seu contra-cheque. Então, você vê quanto você recebia de adicional por tempo de serviço. Se você recebia 1.000, 65 mil, aí com os juros dá um pouquinho mais. Tá? Eu fiz as contas de um cliente meu nessa semana, e aí deu 95 mil, com juros, com tudo. Tá? Eu já ia executar essa ação dele, mas tinha um pedido de uniformização pela União Federal. Mas eu já fiz os cálculos de execução de sentença. Tá? Bom, eu falei para vocês sobre valores, falei para vocês sobre o prazo. Demais informações, mande no WhatsApp, tá? O pessoal do escritório vai responder vocês. Eu quero aproveitar a nossa live para dizer o seguinte: graças a Deus a gente tem feito bem nosso trabalho e tendo êxito em várias ações. Então muita gente confia no nosso trabalho. Né? Para menos, eu estou na advocacia militar desde o ano 2000, então tem 24 anos que eu estou nessa estrada do direito militar. Então nós temos muitos amigos aí pelo Brasil afora e muitos clientes. Então a gente tem recebido muita gente querendo entrar com ação com a gente aqui. Então nosso WhatsApp às vezes congestiona. Então você vai mandar uma mensagem e às vezes demoram horas para você ser respondido. Mas eu peço paciência, me presenteiem com a sua paciência, porque você vai mandar mensagem, vai demorar um pouco para responder, mas nós vamos responder, tá? A gente tem respondido até de noite as mensagens. Então, se você quiser mandar agora mensagem perguntando no WhatsApp, pode mandar. Como nós estamos na live e nossa equipe está toda na live também, ocupada, né? Nesses bastidores da live, não vão responder hoje, mas amanhã cedo, chegando no escritório, vai estar registrada a sua pergunta no WhatsApp e eles vão passar a responder essas perguntas, tá? Como é que vocês mandam os documentos? Como é que vocês mandam? Tem uma pergunta aqui, me dá vontade de responder já, mas eu vou me atrapalhar, então deixa eu seguir aqui, depois eu respondo, tá? Como é que vocês vão mandar esses documentos? Vocês podem mandar por e-mail, mas pelo WhatsApp eu acho que é mais fácil. De qualquer forma, o pessoal do atendimento, né, o pessoal do escritório vai falar para vocês como que é melhor para mandar, tá? Deixa eu ver se ficou mais algum assunto sobre esse tópico.
Sobre a VPNI, existem ações de civis que falam basicamente a mesma coisa que nós estamos pedindo nessa ação do Nacional Tempo de Serviço. Ações já transitadas e julgadas. Então, tem ações civis transitadas e julgadas que é a mesmíssima coisa. Vou até eu não posso mostrar a decisão por uma questões éticas, mas existem ações de VPNI de civis que são idênticas a essa. Por exemplo, existia só como exemplo, tá? Que tem um monte de ação de VPNI que deu resultado para os civis. Mas uma que é idêntica mesmo é a questão dos quintos. Um quinto. Os civis recebiam, uma categoria de civil recebia um quinto de benefício, de gratificação, e aí a ação foi chamada como quintos. É muito parecida com essa, com o do adicional de tempo de serviço. E aí transitou em julgado no STF. Tá? Outra ação aqui. Por que eu estou pedindo para ser declarado o adicional de tempo de serviço como VPNI? É uma ação para declarar que ela seja uma VPNI. É declaratória e condenatória, tá? Então, declarar o direito e condenar em pagamento. Mas por que eu peço a declaração para que seja declarado que o adicional de tempo de serviço seja uma VPNI? Tem um julgado do STF aqui que responde. O STF fixou entendimento no sentido de que a lei nova não pode revogar vantagem pessoal já incorporada ao patrimônio do servidor, sob ofensa ao direito adquirido. Então, assim, se o juiz declarar, não, realmente, a VPNI, automaticamente, nós ganhamos a ação, né, para ser incorporado o contra-cheque e devolver os atrasados. Tá? Por conta disso. Tá? Eu estou dando exemplos aqui rapidamente. Se eu for explicar mais de forma mais aprofundada, a gente vai com horas de live. Já estou quase estourando meu tempo. Bom, então essa é a questão da VPNI, tá? Já tratamos sobre a questão da previdência dos militares, agora falei sobre a VPNI. Vou falar rapidamente sobre outras ações aqui, mas bem rapidamente mesmo. Ação bancária. Pessoal, nós conseguimos algumas liminares. O termo correto é tutela antecipada, né? Tutela de urgência, tutela antecipada de urgência. Mas para facilitar a didática, liminar. Conseguimos várias liminares para tirar o contra-cheque dos militares, nossos clientes que entraram com a ação, alguns empréstimos. Tá? Alguns que entraram com a ação ainda não saiu decisão, estamos aguardando. Outros, saiu decisão, o juiz não deu, mas nós já recorremos. E outros tantos conseguiram liminares. Tá? Então, nós estamos conseguindo tirar do contra-cheque do militar esses empréstimos. Eu queria abrir para vocês aqui. Mas, bom, enfim, daqui a pouco aparece aqui, tá na minha mesa aqui. Então, veja bem, militar que está com mais de 50% de empréstimos, da sua margem com empréstimos, tem militar com 70%, muitos militares com 70%. Nós conseguimos liminar para baixar para 30%. Até o fim da live, eu acho, no meio da minha bagunça aqui, eu acho, para mostrar para vocês, tá? Eu não posso mostrar o número do processo, depois no WhatsApp a gente manda para vocês. Na live é que eu não posso. Mas eu queria mostrar para vocês só a parte que fala que está tirando do contra-cheque tudo que tiver a mais de 30% no salário do militar tem que sair. Tá? Essa é a ação de repactuação de dívidas. Está ajudando muitos militares, muita gente, ainda mais nesse fim de ano, né, com tanto gasto que a gente tem em dezembro e janeiro, dezembro com festas e janeiro com impostos e tudo mais. Então, nós estamos conseguindo tirar do contra-cheque do militar tudo que tiver acima de 30%. Você fala, doutor, mas o militar, a margem é 70%. Pois é, como eu expliquei para vocês outras vezes, a margem pode ser até 70%, pode estar com empréstimos até 70%. Mas aí veio a lei de superendividamento, tá, que prevê a ação de repactuação de dívidas e limita no 30%. Então, nós temos conseguido isso. Temos ajudado muitos militares com isso. Então, se você quiser rever isso, tá, fale com a gente também.
Agora, para o fim do ano, muita gente está procurando e tem dado muito certo, está ajudando muita gente, eu estou muito contente com isso. Repito, às vezes alguém está ouvindo e fala, eu entrei com a ação e ainda não saiu do meu contra-cheque. Como eu falei para vocês, alguns não tiveram julgamento ainda, tá? E outros tantos, os juízes indeferiram, mas nós recorremos já com grande possibilidade de conseguirmos reverter na segunda instância, com agravo instrumento. Segunda instância é agravo instrumento, tá? É coisa rápida. Assim, você tem... o juiz indefere agora na primeira instância, no começo da ação, você já recorre na segunda instância em agravo instrumento, em liminar também, tudo rápido. Tá? Então, nós vamos conseguir. Agora, muitos que entraram, né, conseguiram eliminar para tirar do contra-cheque esse valor que excedeu 30%. E eu estou muito contente com isso, porque a gente está ajudando de forma direta na vida da pessoa. Tá? Então, se você estiver nessa situação, fale com a gente no WhatsApp e a gente vai te explicar como fazer isso. Tá? Pessoal, tem outra ação aqui, que é sobre férias PTTC. Então, se você faz ou fez PTTC de 5 anos para cá, fatalmente, você recebeu férias a menor, tá? Então, como é que acontece? Você é PTTC e você tem que receber 1/3 de férias, né? Aí, a União vai fazer o pagamento para você, vai te pagar no seu contra-cheque e vai pagar 1/3 de férias em cima do seu valor do adicional do PTTC. É errado. Eles têm que pagar de acordo com a sua remuneração. Tá? Então, veja bem, vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos dizer que você recebe R$1.000 de adicional PTTC, só para facilitar a conta, tá? Um exemplo. Você recebe R$1.000. A União pegou, colocou 1/3 em cima do seu PTTC. Você vai receber de férias, né? 1/3 de férias, você vai receber R$333. Só que o que é o correto? Ele pegar esse 1/3 em cima dos seus rendimentos. Vamos dizer que seu rendimento seja R$4.000. 1/3 de R$4.000 é 1.333. Então, eles, ao invés de estar pagando 1/3 em cima do 1.000, ali em cima do 4.000, que daria 1.333, está fazendo 1/3 em cima do 1.000, que dá 333. Né? Então, você está tendo um prejuízo de R$1.000 por mês. Né? R$1.000 de 1/3 das férias. Tá? Dá uma diferença boa dos últimos 5 anos aí. Tá? Então, recapitulando, eles estão pagando 1/3 das férias em cima do valor do adicional do PTTC, quando o correto é em cima do seu rendimento, tá? Dos seus proventos totais. Dá um dinheiro bom. Vou falar sobre outra ação agora, outro tópico. Eu estou falando sobre ações também pelo seguinte: recebi mensagens essa semana dizendo: doutor, nós estamos descontentes com as ações contra a União, que ninguém ganha contra a União, os militares do Brasil estão sendo desprestigiados porque não estão ganhando ação contra a União. Pessoal, eu não sei outros escritórios, mas o nosso, graças a Deus, tem tido bom êxito em várias ações militares. Tá? Eu já falei para vocês aqui das ações bancárias, da ação da VPNI, vou falar de outras, da ação da PTTC, vou falar de outra agora, tá? Ação de localidade especial. Quem trabalhou em localidade especial, categoria A, tinha direito a 1/3, né, no contra-cheque, e muitos não receberam. Temos aqui sentenças favoráveis, todas de primeiro grau, tá? Não temos ainda dessa ação, decisão de segundo grau. Tem uma agora de Jardim, Mato Grosso do Sul, que está para sair agora a decisão de segunda instância, mas não saiu ainda. Mas nós temos ações de primeiro grau que foram procedentes. Tá? Nós tivemos uma de Roraima, que ainda está em andamento, que deu prescrição, porque o pessoal entrou lá na década de 90 no Exército, saiu da década de 90. E aí a gente entrou com alguns pedidos para quebrar a prescrição, e aí estamos nessa luta ainda para quebrar a prescrição desse pessoal de Roraima. Mas, para quem não tem a prescrição, quem é militar que saiu há menos de 5 anos, aí a questão é muito mais fácil, tá? Então, nós estamos com essa ação da localidade especial
sendo julgada procedente, tá? Temos outra aqui. Olha, tanta ação, tá vendo? Tanta ação procedente, que a gente até se perde aqui. Ação da escolta presidencial. A gente teve ação já de segundo grau, transitado e julgado, que o pessoal que fez a escolta presidencial, eles tentavam reconhecer um curso de aperfeiçoamento para a adição de habilitação, e a via administrativa estava negando, tá, esse enquadramento. E aí nós apresentamos que um determinado militar concluiu o curso, alguns cursos de especialização, e aí foi obtido êxito, ganhamos a primeira instância, ganhamos a segunda. Estou falando de uma forma meio assim, geral, porque o curso a escolta presencial tinha vários tipos de curso, tá? Então cada um fazia um tipo de curso, e aí requeria que esse curso fosse homologado na via administrativa, e a administração militar vinha negando. E aí nós entramos com processo judicial e conseguimos sentença favorável. Esse já, primeira e segunda instância, transitado e julgado. Tá? Então, assim, outra ação que foi julgada procedente. Desculpa não aprofundar nesses casos que eu falei para vocês sobre a escolta presidencial, sobre a localidade especial, sobre o PTTC. Eu estou falando só para vocês que são ações que foram julgadas procedentes. Tá? Quem fez a escolta presidencial pode procurar a gente, que a gente vai explicar melhor como que é essa ação, como fazer para entrar com a ação. Quem fez localidade especial, mesma coisa, fala com a gente vai explicar melhor o que é essa ação, que documento precisa, tudo mais. Quem fez PTTC, manda para a gente está com a faca e o queijo na mão aqui para ganhar essa ação, né? É só vocês mandarem os documentos. O que mais? As ações dos consignados. Essa nós já esmiuçamos em outros vídeos. Se você está endividado e quer tirar do contra-cheque empréstimos bancários, é isso, basicamente é isso, essa ação, tá? E da VPNI nós falamos agora também. Enfim, são esses direitos que eu queria falar com vocês. Todos esses direitos são evidentes, tá? A gente está com bastante esperança e convicção que nós vamos conseguir tudo isso. Repito, pessoal da escolta, pessoal da localidade especial, pessoal do PTTC, eu não aprofundei aqui sobre isso, eu nem ia falar sobre isso, na verdade, mas só para, assim, vocês vão entrar agora no fim de ano, e dezembro, dia 15, meio de dezembro para frente, o pessoal já esquece de mexer com tudo, só quer saber de festa. Então, mexe com isso agora, nessa semana. A gente vai receber as suas solicitações. Como eu falei para vocês, como a gente tem, graças a Deus, expertise no direito militar, o pessoal procura bastante a gente, o pessoal sabe que a gente existe, o pessoal, a maioria conhece a gente, me conhecem pessoalmente até, né? As pessoas que eu fui nos estados aí, no ano 2020, 2019, 2020, 2021, então me conhecem pessoalmente, sabem da nossa seriedade, então muita gente procura a gente, porque exatamente confia no nosso trabalho. Então vai estar pode estar um pouquinho congestionado, mas a gente vai responder vocês. Vai entrar com essas ações que eu falei, manda um resumo, quero entrar com a ação tal, ou quero saber sobre a ação tal. A gente vai explicar mais ou menos o que é, falar para vocês o que tem que fazer para entrar, e aí a gente dá início já, tá bom? Sobre a VPNI, até o dia 5 de dezembro, mande para a gente, tá em cima, é semana que vem, já é quinta-feira que vem, mande para a gente esses documentos, fale com quem vocês conheçam sobre isso, porque às vezes a pessoa não sabe do direito, não sabe que está perdendo esse direito, porque deixar para 1º de janeiro já perdeu o direito, nem adianta entrar com a ação, tá? Fala com essas pessoas, ajude elas também, fala para mandar as dúvidas para a gente pelo WhatsApp, e os documentos também pelo WhatsApp, tá? Fale com a gente. O que mais podemos falar para vocês? Questão da reforma da Previdência. Quem tiver dúvidas, manda para a gente. Quem tiver com direito em xeque aí, né? Mande para a gente também. Tem muita pensionista que está sendo aterrorizada pelo TCU também. Cortar pensão.
cortar melhoria de reforma, posto acima, cortar reforma, manda para a gente, tá bom?